Boa tarde a todos, meu nome é Cristina, eu sou médica psiquiatra, sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, sou coordenadora do Programa de Residência Médica de Psiquiatria de São José dos Pinhais e professora de Psiquiatria do curso de Medicina da Faculdade Pequeno Príncipe em Curitiba, Paraná. Hoje eu gostaria de discorrer um pouco a respeito dos grupos de pessoas que estão mais suscetíveis aos impactos da saúde mental gerados pela pandemia do Covid-19, né? Então, nós gostaríamos de discorrer sobre os 4 grandes grupos de pessoas que estão em risco maior de sofrerem impactos na saúde mental devido a essa pandemia gerada pelo coronavírus. Bom, o primeiro grupo de pessoas é um grupo que tem sido muito abordado, que são as pessoas que são consideradas grupo de maior vulnerabilidade, ou seja, são as pessoas idosas e as pessoas que apresentam alguma condição clínica de saúde que as coloquem um risco maior de serem infectadas e desenvolverem consequências mais graves do coronavírus. Então, são as pessoas que apresentam idade maior ou igual a 60 anos, as pessoas que apresentam condições crônicas como pressão alta, diabetes, condições pulmonares ou pessoas que apresentam problemas de imunidade, pessoas imunocomprometidas, como as pessoas, por exemplo, que tratam HIV, as pessoas que fazem tratamentos quimioterápicos, que as colocam numa situação de vulnerabilidade, né? As colocam numa situação de imunodepressão. E então essas pessoas são o primeiro grupo de pessoas mais expostas aos impactos da saúde mental gerada pela pandemia. O segundo grupo de pessoas é um grupo especial que até então não falava-se muito, que são as crianças e os adolescentes. Por quê? As crianças, sobretudo as crianças menores e também os adolescentes, não apresentam uma visão crítica de mundo totalmente formada e as crianças apresentam uma limitação na capacidade de abstração e entendimento dessa realidade. Então, com isso, elas sentem muito medo, muito receosas e, com isso, podem apresentar graves alterações no comportamento, no que diz respeito ao aumento nas taxas de depressão, de ansiedade, de medo, de agressividade, podem voltar a apresentar comportamentos relacionados a idades cronológicas anteriores, como voltar, por exemplo, a fazer xixi na cama, a querer muitas vezes a colocar objetos na boca e assim por diante. Apresentarem muito medo, ansiedade de separação em relação aos pais, até pela preocupação a respeito da saúde e integridade dos pais. Então, cabe, obviamente, ter uma conversa franca e bastante adaptada para a idade, para a compreensão da criança em relação ao que está acontecendo nesse momento. Bom, aí nós temos o terceiro grupo, que são os profissionais expostos à linha de frente à epidemia do Covid, que são principalmente os profissionais de saúde, no que diz respeito a médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da administração, limpeza e higienização dos ambientes hospitalares e de todos os demais ambientes que farão atendimento às pessoas suspeitas ou já comprovadamente infectadas pelo Covid, pelo coronavírus. Essas pessoas, além de estarem sendo submetidas a uma pressão física e intelectual, muitas vezes cumprindo jornadas de plantão superiores às humanamente suportáveis, elas têm um fator adicional, que é a preocupação de serem vetoras, de levarem para suas casas, para seus entes queridos, uma eventual contaminação.
Por outro lado, né, existe o juramento, existe o compromisso de prestar assistência às pessoas que realmente estejam necessitadas, principalmente nesse momento de tanta vulnerabilidade. Então, existe esse grupo de risco que são os profissionais de saúde. Bem, e por último, nós temos, né, o quarto grupo de risco para complicações em termos de saúde mental devido à epidemia do Covid, que são as pessoas que já fazem tratamento psiquiátrico, as pessoas que já têm alguma situação relacionada à saúde mental, como no caso das pessoas deprimidas, muitas vezes, né, tem seus sintomas de desesperança, falta de prazer, tristeza, desânimo piorados. Claro que isso tudo é piorado pela exposição a notícias catastróficas e as próprias limitações que a quarentena, que o isolamento social tão necessário nesse momento, acaba trazendo à rotina das pessoas. Obviamente pioram-se os casos de ansiedade justamente pela intensa veiculação de notícias catastróficas. As pessoas acabam antecipando acontecimentos e desfechos negativos, infortúnios, como se já tivesse acontecido, trazendo esse sofrimento para o tempo presente, em relação a si, em relação às pessoas amadas. Obviamente piora a questão de transtorno obsessivo compulsivo, principalmente do que diz respeito a contaminação, a rituais de descontaminação, lavagem, limpeza e assim por diante. E também existe uma tendência à piora de transtornos do estresse pós-traumático, porque nós vivemos uma situação extremamente semelhante a um desastre natural, a uma guerra, no qual existe uma sensação de quebra, né, da integridade física, mental, emocional de si mesmo e das demais pessoas, uma sensação de não saber como será o dia seguinte, uma insegurança muito grande. Então isso acaba piorando a tendência ao desenvolvimento do estresse pós-traumático em pessoas que já tratam outras condições psiquiátricas, ou ainda pode suscitar a eclosão de novos casos de transtorno de estresse pós-traumático. Bem, lembro mais uma vez que a epidemia do Covid é uma situação passageira, transitória, e que se todos nós colaborarmos em relação à adoção das medidas necessárias ao isolamento social, à higienização, autocuidados, nós vamos conseguir acelerar a transposição dessa fase tão delicada. E como já disse anteriormente, o mais breve possível nós vamos poder nos unir. Um grande, fraternal e amoroso abraço. Até breve.